Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor nos deu hoje está no livro de Jeremias, de capítulo 13. Amém, para a glória de Deus. E aí, não espere ficar podre para obedecer a ordem de Deus. O Senhor me deu uma visão ontem sobre isso. Aí hoje eu pedi a palavra. Ele me deu a história do cinto de Jeremias, que ficou podre, né? E aí, por incrível que pareça, ele fez eu sentir o mesmo cheiro do cinto de Jeremias no meu nariz. Então, com base no cheiro que ele me fez eu sentir do cinto de Jeremias podre, eu coloquei aí o tema da live, porque com certeza vai chegar no endereço certo, na pessoa certa e no ouvido certo. Amém? E aí no título diz assim, não espere ficar podre para parar de tocar em mim, nos meus e em quem Deus já mandou você parar. Então, quando a pessoa entrar na minha live, já vai saber para quem eu tô falando, né? Porque Deus primeiro, ele dá uma chance antes dele tocar. Amém, em nome de Jesus. E aí, como é que vocês estão com o feriado de hoje, né? Eu vim saber que era feriado na hora que eu fui pegar meu filho na escola. Foi que o vigia e a secretária me falou que era feriado. E eu dei glória a Deus. Mas eu nem sabia que era feriado. E aí, hoje, eu acordei cedo, fui lavar meu cabelo, porque eu estou gripada. E eu não quero lavar meu cabelo à tarde para a gripe não estender, né? E aí, por isso que eu entrei o outro horário aqui na live também. Não foi nem porque eu acordei tarde, que hoje é feriado. É porque eu acordei para lavar meu cabelo por conta da minha gripe, tá bom? Em nome de Jesus. Então, vocês que me aguardaram no horário de ontem, perdão aí eu ter entrado nesse horário, tá bem? Em nome de Jesus. E você merece eu dar uma satisfação para você. Você que me ama, você que me admira, você que acredita em mim, você que fica me esperando eu entrar para você assistir, para você receber junto comigo. Amém, em nome de Jesus. Então, pega aí a Bíblia de vocês. E aí no Jeremias capítulo 13. Amém? Vamos meditar junto. Então, o cativeiro é representado por um cinto de linho. O Senhor me deu o último versículo 27. Mas para você entender a revelação que eu vou te dizer, que Deus me mostrou ontem à noite, e o contexto da revelação, e o que poderia acontecer comigo, e aí Deus está me usando para ser canal de bênção na tua vida, eu vou ler o versículo 1 e até onde o Senhor me orientar. Amém, em nome de Jesus. Então, no versículo 1 diz assim: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não os meta na água. Olha só, às vezes você diz assim, menino, as coisas de Deus é loucura, é coisa de louco. Quando Deus manda eu e você fazer uma coisa, a gente diz, eu não vou fazer, porque a pessoa vai me chamar de louca. Porque a pessoa vai dizer que eu estou doida. E muitas vezes as pessoas querem até internar o servo de Deus numa clínica psiquiatra de loucura, porque não entende os mistérios de Deus, porque não está na posição. Mas, meu amor, eu prefiro levar nome de louca por entregar os mistérios de Deus e ele me livrar das loucuras que o homem manda para mim e você. Eu prefiro levar nome de louca na terra, entregando os mistérios de Deus, fazendo a vontade de Deus, do que ele permitir eu ficar podre na terra em vida. Porque eu posso usar o exemplo de Jezebel. Eu posso usar o exemplo de Jezebel. Aqui, Jezebel morreu podre.
Jezebel morreu numa situação que nem os urubu, que nem os bichos do mato quis comer a carne dela, de tão podre que ela estava. E o que era que Jezebel fazia aqui na terra? Qual era a arma que ela usava aqui na terra? Um brilhozinho, um encantamento, que era para matar os profetas de Deus, os profetas do Senhor, a não entregar o recado de Deus e servir ela, que servia os deuses de Baal, que servia os outros deuses. E aí Deus usou quem? O profeta Elias, para dar um conserto, um corretivo em Jezabel e mostrar para ela que ela pode até ter matado muitos profetas do Senhor, mas o profeta Elias ela não ia matar. E aí Deus disse a Jeremias, compra um cinto, não lava ele, veste ele, depois tu vai lá no rio e esconde ele. E aí depois o Senhor diz, vai lá e pega o cinto de volta, com um certo tempo. Quando o profeta Jeremias foi lá pegar o cinto estava podre. Aí Jeremias entendeu o mistério. É assim que eu vou fazer com a nação que não me obedece. É assim que eu vou fazer com a cidade que não me obedece. É assim que eu vou fazer com o país que não me obedece. É assim que eu vou fazer com a igreja que não me obedece. É assim que eu vou fazer na terra com o homem e a mulher que passa por cima das minhas ordens, que não obedece às minhas ordens, servindo Deus de Baal, servindo Deus estranho, servindo outros deuses. E aí quando toca na minha serva Mariana, quando toca no meu servo Daniel, e eu mando parar e não para, aí para parar de tocar na minha serva Mariana, no meu servo Daniel, no meu servo Antônio, no meu servo José, eu deixo morrer podre. Eu deixo ficar podre. Por quê? Não é porque Deus é ruim, mas é porque Deus quer salvar essa alma. Deus quer resgatar essa alma. Deus quer salvar essa cidade. Deus quer salvar esse país. Aí Deus permite o mal entrar na vida da pessoa. Deus permite a enfermidade entrar na vida da pessoa, que é para, num leito de enfermidade, a pessoa se consertar dos maus caminhos. Aí Deus está dizendo aqui pro teu inimigo e pro meu inimigo, o leito de enfermidade do teu inimigo já tá forrado. Tá só esperando ele deitar lá. E lá mesmo ele refletir a ordem que eu mandei ele parar de fazer magia negra para tu, e ele não parou. Lá no leito de enfermidade que já tá forrado, ele vai refletir a ordem que eu dei para ele parar de pagar o macumbeiro, para parar de mandar espírito para tua vida, e ele não parou. É assim que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Para parar de tocar em mim e em você, para parar de renovar a magia negra na minha vida e na tua vida. E aí, olha, e no 2 diz assim: e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrate. E escondeu ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi junto ao rio, ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado.
Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei, que escondesse ali. E fui ao Eufrates, e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-lo e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Jeremias, do versículo 1 ao versículo 10. E para finalizar, o versículo que Deus me deu de versículo 27, que é o último do livro 13, do versículo 13. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Aí eu vou dizer a visão que Deus me mostrou. Deus me mostrou na visão o senhorzinho da roça, onde a empresária, na visão, pagou ele para fazer várias feitiçarias para mim e para outras pessoas. E uma das bruxarias que o Senhor me mostrou foi magia negra. E aí Deus me usou para ir lá na roça dele e mandar ele parar de tocar em mim, parar de tocar em pessoas e parar de fazer magia negra. E a ordem que Deus disse para ele foi devolver o que era meu, o que foi me roubado com obra de bruxaria, e pagaram ele para me roubar. Foi o que eu fui dizer lá para ele. Aí ele só disse assim: minha filha, você não comeu demais e não tá tendo pesadelo? Eu disse: não, eu vim entregar o que Deus mandou. Eu entregar pro Senhor. Agora, se o Senhor quiser ouvir, amém. Se o Senhor não quiser ouvir, amém. Aí quando eu fui entregar essa revelação para ele, eu passei o ano todinho ouvindo as piadinhas dele. Bé! 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 Zombando de mim, da palavra de Deus. E o que tava lá, e o que era meu que tava lá preso, ele zombando do que era meu lá, né? De bode. Bé! Bé! Mas Deus não mandou ele zombar. Deus não mandou ele zombar de mim. Deus não mandou ele zombar de quem estava lá. Deus mandou ele me devolver. Deus mandou ele não aceitar dinheiro da empresária Santana, de sobrenome Santana, para me jogar lá e me matar. Deus mandou ele não receber o dinheiro dela. Deus ordenou que ele devolvesse o que era meu, que essa empresária pagou ele para me roubar. Então foi a ordem que Deus deu para ele. Mas Deus também me usou para eu ir bater na porta de outra mulher para mandar ela parar de levantar pessoas contra a minha vida com fuxico. Para parar de falar da minha vida, para tirar meu nome da boca dela e não botar a culpa das feitiçarias dela no meu lombo e no lombo do pai do meu filho, e ela parar de usar o pai do meu filho contra a minha vida.
Foi a ordem que eu fui dar na porta dela, onde ela se manifestou, botou a família dela todinha contra a minha vida, com mentira. Agora, problema dos que caiu na onda dela. Problema dos que apoiou ela. E eu não julgo ele. Eu não julgo o filho que acreditou nela. O filho tem que acreditar na mãe. O filho tem que ficar do lado da mãe. Por quê? Porque quando o filho honra o pai e a mãe, ele é honrado por Deus. E eu também não tiro a razão da filha dela ficar do lado dela e apoiar ela e defender ela. Em momento nenhum eu fiquei com raiva do filho dela. Em momento nenhum eu desafiei o filho dela. Em momento nenhum eu joguei piada na filha dela. Eu fiquei contra a filha dela, porque eu entendi a filha dela, eu entendi o filho dela, que ficaram do lado dela. Por quê? Porque ela inventou mentira contra a minha vida e eles acreditaram para defender a mãe deles. Até aí eu entendo. Até aí eu entendo. Por quê? Porque eu era amiga, não íntima, mas de vez em quando nós se encontrava na rua, tanto a filha dela quanto o filho dela, e eu respeitava eles e eu gostava deles. E eu me considerava amiga deles. E eu cumprimentava eles onde eu chegava. Por isso que em momento nenhum eu tirei a razão dos dois, do casal de filho dela. Porque eu disse, eu não sei, eu bati na porta dela com a ordem de Deus para ela parar de tocar em mim. E ela parar de usar o pai do meu filho contra a minha vida. Então eu fui bater na porta dela para dizer isso. Eu não estava lá quando ela foi falar pro filho e pra filha dela algo sobre a minha vida. Então eu não tiro a razão deles ficar do lado dela, porque eu não estava lá para ouvir a mentira que ela inventou no meu nome. Até aí eu entendo eles. Agora, se eles sabem que ela é feiticeira, que ela faz coisa no meu nome, que ela foi no terreiro de macumba e ela pagou esse senhor para fazer coisa contra a minha vida, e o casal apoiou, aí eles deixam de ser inocentes para Deus. Eles são inocentes para Deus e o inimigo não vai tocar neles dois se eles acreditaram na mãe e defenderam a honra da mãe, achando que eu era quem não prestava. Até aí eu entendo e Deus também entende. Agora, se eles sabem das práticas pecaminosas da mãe deles, apoiaram e se juntaram, eles deixam de ser inocentes para Deus. Eles continuam sendo inocentes para mim, usando esse argumento que eu estou dizendo. Mas para Deus, eles deixam ser inocentes e Deus vai cobrar deles. E assim como Deus me faz eu sentir o cheiro de podre na pele da mãe deles, porque mandaram esse demônio para mim, ela pagou esse senhor para mandar esse demônio para mim, e aí Deus me mostrou a visão desse senhor dentro dessa casa dele, vestido numa roupa toda podre, como se fosse assim umas penas, como se fosse assim uns couro velho e uns fios, e como se fosse um cinto amarrado na cintura dele e até o joelho. E na parte de cima, como se fosse só um topzinho ou uma linha assim, cobrindo só o peito dele. Mas aí eu entendo que foi uma roupa que eu usei no desfile quando eu tinha uns 15, 16 anos e eu ganhei em primeiro lugar. E aí eu entendo que tudo isso tiraram foto desse meu desfile e trouxeram para ele, amarrando a minha vida financeira usando esse argumento. Mas também eu entendo que foi como é que diz, um anúncio de uns índios vestidos dessa forma que eu assisti no aplicativo vermelhinho e que Deus me mostrou que estava amarrando a minha vida financeira. E eu entendo que tudo tem a ver com o mistério dessa casa, com o mistério desse senhor e o mistério dessa senhora de idade
que eu creio que todo mundo do bairro, da rua, da cidade e até fora do país já sabe quem é essa senhora, já sabe quem é essa mulher. Eu tenho certeza que não é mais segredo quem é essa senhora e quem é essa pessoa. Mas o importante é que quando Deus me mostrou a visão desse senhor vestido com essa roupa, aí Deus me mostrou que tinha mais gente. Aí Deus me mostrou uma mulher branca, só que eu não lembro do rosto dela. Mas Deus me fez saber que era uma mulher branca e me fez saber que ela era boa financeiramente. E aí Deus me fez saber que lá tinha um monte de comida sendo feita. Um monte de comida sendo feita. Só que Deus me mostrou, na visão eu entendi, que a roupa desse homem tava podre. As vestes desse homem tava podre. Tava podre. E ele tava vestido nesse linho. E aí eu entendi que Deus vai permitir algo na vida desse senhor para ele parar de tocar em mim. Para ele obedecer a ordem de Deus de devolver o que é meu. Por quê? Porque quando eu acordei da visão, eu senti um cheirinho estranho. E aí, quando eu acordei agora de manhã, que eu pensei nesse senhorzinho, aí eu senti esse cheiro de podre. E aí, quando eu pensei nessa senhora, eu também senti o cheiro de podre. E aí eu disse, deixa eu ver se o pai do meu filho tá com esse cheiro de podre. Aí eu fui no pai do meu filho, não senti cheiro de podre. E meu filho até me reclamou, dizendo que eu fico falando mal do pai dele. E é verdade, eu estou falando verdade, verdadíssimo. Você nunca falou bem dele pra mim, você só fala coisas bem dele. Mas aí eu entendi que o meu filho tá defendendo o pai dele. Porque eu sei que o pai dele paga esse senhor para mandar demônio para mim. A atual dele paga esse senhor para mandar demônio para mim. E todo mundo paga esse senhor para mandar demônios para minha casa. Mas eu já fui lá com a ordem de Deus para parar. Essa pessoa também já fui lá com a ordem de Deus para parar. Mas o importante é que eu encostei perto da minha irmã que pagou ele. Eu encostei perto do ex-marido. Eu encostei perto da atual dele. Eu encostei perto de um monte de gente que Deus me mostrou que pagou ele para eu ficar podre. E eu não senti catinga de podre. Por incrível que pareça, eu senti catinga de podre só nessa mulher e nesse homem. Nesse senhor, dono dessa roça, e nessa mulher do lado da casa dele. Eu só senti cheiro de podre nessa mulher e nesse homem. Aí eu entendo que Deus vai permitir um ribuliço na vida dessa senhora para parar de renovar bruxaria para mim. E eu entendi também que Deus vai permitir esse senhorzinho ficar nessa situação para abrir a visão deles e eles parar de fazer essas coisas, porque já tá desagradando a Deus. E aí quando eles ficar nessa situação, Deus vai dizer, vai procurar o teu Deus, vai atrás dos teus deuses, vai pedir cura aos teus deuses, vai pedir pros teus deuses te curar. Por quê? Porque tu tá servindo os deuses. Tu mandou abacate para minha filha. Tu consagrou o pé de abacate da minha filha a demônios. Tu amaldiçoou o pé de abacate da minha filha a demônios. Vai pedir ajuda ao teu Deus. Vai pedir ajuda aos teus deuses para te curar dessa enfermidade. Que senão, se depender de mim, tu vai morrer podre. Porque eu só vou te curar dessa enfermidade, eu só não vou permitir tu morrer podre se tu se consertar, se tu me servir, se tu sair dos maus caminhos, se tu parar de servir deuses estranhos. Mas se tu continuar servindo deuses estranhos, tu vai morrer podre, igual Jezebel e Acabe. Tu vai morrer podre, porque eu entendo que o senhorzinho é Acabe e eu entendo que essa mulher é Jezebel. Mas os dois, Deus vai dizer, eu vou deixar apodrecer. Porque, olha, amados irmãos, eu fiz um curso técnico de enfermagem e eu estagiei. E eu nunca presenciei no meu estágio, para concluir meu estágio, e eu escrever no meu... Porque quando a gente vai estagiar no hospital, a gente preenche
um relatório. E tem que dar esse relatório pro professor avalista. E aí eu lembro que no meu estágio, que foi na parte de pessoas mortas, que é para botar formol, que é pra gente prescrever o relatório e dar pro professor, que é pro professor dar a nota final e nos entregar a nota do curso. Eu lembro que eu fui pro hospital e nós fomos pro local do hospital onde recebe mortos. E aí era pra gente fazer um relatório de pessoas mortas. De pessoas mortas. E aí eu lembro que eu tinha que fazer esse relatório e entregar pra minha professora. Só que por incrível que pareça, quando eu fui pro hospital no dia do meu estágio para fazer esse relatório, nunca apareceu um morto. Nunca teve uma pessoa morta. E eu disse, meu Deus do céu, eu vou terminar essa disciplina, eu vou terminar esse estágio, eu vou terminar essa aula prática e não vai aparecer um morto para eu fazer um relatório que eu entrei lá, que eu vi o morto, que ele tava assim, que ele tava desse jeito. Eu não vou ter esse relatório para eu escrever e entregar, porque a gente tem que escrever à mão, a caneta. É assim que o professor exige. A gente escrever a caneta. E o professor não quer nem que a gente digita, nem que a gente imprime. Tem que ser a caneta no papel de folha. É assim que o professor exige. Que é para ele saber que foi nós. Que não foi nós que pagou. Que não foi nós que pagamos e apenas digitou. Ele quer ver nós. Porque ele sabe a nossa letra. Que nós responde as provas. Então ele quer ver a nossa letra. Aí quando chegou na hora de entregar o relatório final para minha professora, eu nem lembro se era professor, faz tanto tempo, foi em 2010. Eu disse assim, professor, não tem como eu escrever porque não teve morto. Aí ele disse assim, escreve que você não teve morto. Escreve que você foi para o estágio. Escreve que você ficou no hospital. Escreve que você preencheu a carga horária que foi pedida, mas aí no final você diz, mas não teve nenhuma pessoa morta. Só isso. É um relatório. Ah, mas irmão, desculpa aí, porque tá com mais ou menos, eu acho que é uns 15 dias que entrou uma terra. Eu acho que foi sexta-feira passada que eu fui vender na rua e teve um vento lá e eu tava sem óculos e caiu uma terrinha dentro do meu olho. E não foi ninguém que jogou não, porque não tinha ninguém perto de mim. Porque antes tinha uns palhaços que jogavam terra nas minhas costas, jogava terra no meu lado. Mas não foi nenhum palhaço que fez isso não. Não foi nenhum enviado de Satanás não. É o vento mesmo, que tava ventando muito e eu tava sem óculos escuros. E aí entrou terra no meu olho e até agora eu não consegui tirar essa terrinha. Ontem quando eu fui tomar banho, joguei água, mas não saiu. Então vocês me perdoam que já está me incomodando e tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima. Eu sinto só um pouquinho ralar. Então vocês me desculpam, em nome de Jesus, tá bom? Se eu botar minha mão de vez em quando. Então você entendeu a palavra do Senhor? Às vezes o Senhor manda eu e você fazer algo e eu e você não faz. O Senhor manda você parar de beber. O Senhor manda eu... Quando Deus tocou no meu coração para eu parar de beber, que Ele queria me libertar de obras de feitiçaria, eu obedeci a ordem de Deus. Eu disse, Senhor, tá acontecendo algo estranho na minha vida. Essa separação não foi normal. O que aconteceu do dia que meu filho entrou na minha barriga até eu ter ele não foi normal. O que aconteceu no dia do nascimento do meu filho não foi normal. O que aconteceu após o nascimento do meu filho, a minha a minha recuperação da maternidade não foi normal, Deus. Não é normal isso que está acontecendo comigo. Eu só não entendo, mas não é normal. Não é normal, Pai. Aí foi na hora que eu disse, Senhor, vamos ter um particular, Paizinho. Se o Senhor está me castigando pelo meus pecados do passado, que o Senhor me diz logo o que eu tenho que fazer,
para eu fazer e o Senhor não permitir nada de ruim comigo na terra. Então foi a primeira atitude que eu tive. Quando eu comecei a sentir essas coisas estranhas na minha vida. Então eu acho assim uma falta de amor próprio. Quando a pessoa tá sentindo coisa errada e não vai buscar a cura, não vai buscar o resultado. Eu acho uma pessoa ou tá cega espiritualmente, ou tá morta espiritualmente, ou não querer nada com Deus, ou querer morrer no inferno mesmo. A pessoa sentir que tem coisa estranha na sua casa, coisa estranha no seu corpo, e a pessoa se acomodar com o erro, se acomodar com a coisa errada, e não ir buscar solução. E aí vai buscar nos doutores da terra. Olha, às vezes a pessoa está sentindo uma dor no corpo, vai buscar o doutor da terra. E aí o doutor da terra não descobre o que é. Eu sei um relato de uma pessoa, que a pessoa tá não sei com quantos anos com problema no joelho, e diz, e aí a pessoa manda, eu já ouvi a pessoa dizer, vá no doutor, vai buscar a cura, vai fazer a cirurgia, e a pessoa nunca foi dizendo que Deus vai curar. Mas Deus me faz saber, não vai curar não. Vai curar não. Não vai curar não, porque a pessoa não vai buscar a cura porque sabe. Sabe que é um demônio. Sabe que é um demônio. Sabe que é porque tá mandando demônio para agarrar no joelho de alguém. Sabe que é porque mandou demônio entrar no meu espelho para meu joelho ficar podre. Por isso que não vai buscar a cura. Aí a pessoa que tá do lado tá sendo manipulado. Achando que é fé da pessoa. É não. É porque a pessoa manda o demônio entrar dentro do meu espelho pro meu joelho ficar podre. Onde eu sofri um acidente de moto que eu quase que fico sem minhas pernas. Então, o que essa pessoa sente é consequência do acidente que eu sofri em 2012, onde eu ia ficar numa cadeira de roda. Por quê? Porque essa pessoa mandou esse demônio para mim. E aí Deus usou eu mesma para dizer para essa própria pessoa parar de tocar em mim. E essa pessoa não para. Então, nesse caso aí, Deus tem que tocar. Nesse caso aí, Deus tem que tocar sem misericórdia. Para parar. Que a pessoa não para. A pessoa já viu que bruxaria não pega em mim. A pessoa já viu que Deus não deixa tocar em mim. A pessoa mandou esse demônio pro meu joelho em 2012. Já viu que nunca aconteceu nada com meu joelho. Nunca aconteceu nada com minha perna. E a pessoa não para. Aí sábado a pessoa renovou de novo. Em vez da pessoa parar, a pessoa foi renovar a bruxaria sábado. Aproveitando a situação de eu ir ver meu cunhado, meu ex-cunhado. Meu ex-cunhado que veio de Morro Agudo aqui. Eu fui ver meu ex-cunhado, fui dar um abraço nele, fui levar meu filho para conhecer ele, porque meu filho nunca viu ele. Do dia que meu filho nasceu, meu filho nunca viu ele. E Deus nunca me mostrou nada de errado dele. E aí e esse meu cunhado sempre me tratou bem. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu, foi com churrasco, foi com bolo de chocolate, foi com mousse, sorvete. E foi do dinheiro dele. Ele pegou o dinheiro dele, mandou a esposa dele, vai lá comprar sorvete para nós. Vai lá no mercado comprar sorvete para nós. Vamos lá, Mariana, no mercado comprar carne para nós fazer churrasco. Aí foi eu, ele, meu ex-marido, fomos no mercado comprar carne para fazer churrasco. Vamos lá, Mariana, comprar as latinhas de cerveja para nós fazer o churrasco. Foi assim que esse meu ex-cunhado me recebeu na casa dele. E Deus não me mostrou nada de ruim dele, não. Mesmo nós estando no pecado,
mesmo nós estando no lamaçal do pecado. Mas Deus viu que eu era inocente. Eu era inocente. Eu não sabia que beber era pecado. Agora hoje eu disse pra ele, quando eu vi ele, quando eu fui levar meu filho para conhecer o tio dele, eu disse pra ele, Luiz, eu parei de beber. Porque Deus me mostrou que é pecado, eu quis me consertar, hoje eu sou evangélica, então eu parei de beber. E eu não quero mais essa bebida dentro da minha casa, Luiz. Luiz, eu só não faço um almoço pra tu, porque eu não tenho cadeira pra tu sentar. Senão eu ia fazer um almoço lá e ia te convidar. Ele não tem nada não, da próxima vez você faz. Eu não vou vir só essa vez não, eu vou vir mais vezes. E agora eu não vou demorar pra vir aqui não, eu não vou demorar tanto. Porque tá com mais de 8 anos que ele não vem aqui. Ele veio aqui em 2017. Ou seja, meu filho tem mais de 8 anos. Ele diz, Mariana, eu não vou passar mais 8 anos sem vir aqui ver minha família, não. Sem ver meu pai e minha mãe, não. Eu disse, que bom. E que bom, porque um dia seu pai desceu lágrimazinha do olho. Só não correu, mas chega o olho dele encheu de lágrima. Quando eu perguntei por você, e ele disse, meu filho não vem não, que não tem condição. E aí trabalha. E eu disse, pois é, né? E o pai dele chega e encheu os olhinhos de lágrima. Com saudade do filho dele. Aí eu fiz ele saber. Quem viu foi eu, meu filho viu, e meu filho disse, é mesmo, tio, meu avô chega e encheu os olhinhos de lágrima. Verdade. Não é verdade, Daniel? Quando eu toquei no nome do filho dele, Luiz. Tu perguntou pelos meus irmãos, disse que não tinha, mas por isso... Eu perguntei pelos irmãos do meu filho, mas quando eu disse Luiz... Quando eu disse... E Luiz, o senhor tem notícia dele? Quando eu perguntei o nome Luiz, aí os olhinhos dele encheu de lágrima. Ele com saudade. Então, meu amor, eu entendo que Deus, que quando eu mandei a mensagem para Luiz, e meu filho tocou, e meu filho falou com o tio dele, quando eu entendi, aí eu entendi o recado de Deus. Eu disse, menina, eu vou ser canal de bênção na vida do meu sogro, do meu ex-sogro, e na vida do meu ex-cunhado, e eu vou falar com ele. E aí eu mandei um áudio, eu disse, Daniel, fala com teu tio. Aí o meu ex-cunhado falou pra mim, Mariana, deu um doido em mim lá, e eu do nada eu vim. Eu disse, não, meu amor, aí foi Deus. Aí eu entreguei o recado. Eu disse, não, aí foi Deus. Que era pra você vir ver seu pai, porque seu pai chora por você. Seu pai sente saudade de você. Ele disse, pois é, Mariana, eu não vou passar mais esse monte de tempo sem vir mais aqui ver minha família, não. Eu disse, amém. Deus vai te dar capacidade, Deus vai te ajudar para que você venha ver seu pai. E eu lembro que é o meu cunhado, que eu combinei com o irmão dele para nós dar um presente para ele, que era um terreno, uma casa. Eu cheguei a falar com o irmão dele para nós presentear ele. Quando Deus mudar mais nossa condição financeira, nós já compramos nossa casa. Agora nós vamos ajudar teu irmão a ter uma casa própria. Aí nós mandamos ele escolher, ou lá em Morro Agudo, ou aqui no Piauí. Ele vinha embora pro Piauí com a família dele. Ele disse, nada, Mariana, ele não vem aqui não. Ali é só fogo de palha de Luiz. Ele não vem morar aqui em Oeiras, não. Onde é que Luiz vem morar aqui nesse calor? Os filhos dele nem acostuma. Se nós tiver de ajudar ele, é lá mesmo em Morro Agudo. Eu disse, seja lá onde for, nós ajuda ele lá. Então foi o diálogo que eu tive com o irmão dele. Por gratidão. Por eu ir na casa dele e ele me tratar bem. E ele me tratar como uma filha dele, como uma irmã dele, ou membro da família dele. E ele me receber com todo amor na família dele, sendo esposa do irmão dele. Foi por esse amor que ele sentiu por mim que eu fiz isso. E aí essa pessoa renovou essa bruxaria no sábado lá. Aproveitando essa situação, de eu ir lá ver esse meu ex-cunhado. E aí só falta eu descobrir se essa pessoa bota na água do meu cunhado, no filtro do meu cunhado, do meu ex-cunhado Cláudio, ou se foi numa gelatina que eu comprei no mercado para minha unha crescer, e essa pessoa ouve eu dizer que eu ia comprar gelatina lá,
eu encomendar a gelatina lá, ou então, numa live que eu fiz ao vivo aqui, que eu recebi uma setada. Só falta Deus me confirmar em visão. Porque eu bebi a água que estava no filtro do meu ex-cunhado Cláudio e eu senti um negócio liguento na água. E aí eu não entendo o gosto. Nem era amargo, nem era doce, mas era um negócio velho liguento. Eu só sei que tinha algo estranho na água do... Tu sentiu também, Daniel? Como se fosse jaca. Aquela liga. Jaca, olha, meu filho tá dizendo como... Meu filho disse, eu também senti, mamãe, como se fosse jaca. E aí eu sei que é essa pessoa que manda contaminar todo mundo contra a minha vida. Foi essa pessoa que Deus me mostrou que eu senti o cheiro de podre, que foi quem botou meus ex-cunhados contra mim, macumbou, mandou o espírito, mandou a seta, entendeu? E os intermediários para ir até lá. A pessoa não vai lá não, mas manda. Vai lá, vai tu lá e bota lá, despeja lá. Mas por que eu tô dizendo aqui? Porque quando eu comi a gelatina, eu senti cheiro de bosta de galinha, de pintinho novo. Quando eu bebi a água lá que meu ex-cunhado pegou, ele disse, vou pegar água pra tu. Eu disse assim, vou pegar água pra mim. Aí ele já sabe que eu não entro dentro da casa da mãe dele. Aí ele disse, eu vou pegar aqui em Cláudio pra tu. Aí eu, pode pegar. Aí ele foi lá pegar no filtro do irmão dele, água pra mim. E aí quando eu bebi essa água, eu senti um negócio liguento na minha garganta. Só que o pai do meu filho tava lá. E a mulher dele, a Irisma Oliveira, é quem paga esse feiticeiro pra mandar pombagira esfregadeira pra alojar bem aqui na minha garganta. Pra ela roubar meu dom de louvor. Então, quando eu bebi a água, veio Irisma Oliveira na minha mente. Quando eu comi a gelatina, veio essa senhora de idade na minha mente. Quando entrou na live, veio esse senhor na minha mente. Eu disse, agora Deus é quem vai dizer. Quem é o culpado dos três, nesses três mistérios. Porque eu tenho certeza que um deles entra aqui ao vivo para me assistir. E eles clonaram a minha própria câmera para ficar me monitorando. Um deles. Um dessas pessoas faz isso. Então, ontem à noite, Deus me mostrou essa visão. Aí, quando eu acordei hoje, aí eu senti isso. Por incrível que pareça, eu acordei na segunda-feira com gripe. Depois dessa água, depois dessa gelatina, ou depois da minha live na segunda-feira. Que eu contei pra vocês aí, o dia da seta na live. Então, dentro desse dia dessa live, que eu não lembro se foi segunda, terça ou quarta, que dentro desse dia que eu tô com essa sensação de gripe, de enfermidade, de doença. Aí hoje eu disse, menino, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo, vou consagrar meu cabelo, porque pode ter sido também alguém que jogou algo no meu cabelo tá sujo. E aí eu vou lavar meu cabelo, que é pra sair todo o mal do meu corpo, que tenha toda a seta que tenha jogado em mim. E aí eu vou lavar. Mas olha aqui, amor. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô sentindo o negócio e alojou no meu útero esquerdo, ó. Alojou. Ou seja, a seta que a pessoa mandou na gelatina, na água, ou entrou aqui ao vivo, era para alojar no meu ovário do meu útero esquerdo. Para você ver como é que Deus revela. Só que Deus já me faz sentir que eu só tô sentindo... Só que Deus me fez eu menstruar. Não é época de eu menstruar. Eu só menstruo lá pro dia 29, 28. Mas como Deus queria botar essa seta pra fora, que era pra esse demônio alojar no meu ovário, no meu útero, Deus fez eu sangrar. E aí quando Deus me fez eu sangrar, eu senti um negócio ruim. Quando eu senti um negócio ruim, eu disse, menino, isso aqui é estranho. Não é normal isso, não. Aí eu disse pra Daniel ontem, Daniel, minha calça tá suja. Daniel ficou moendo comigo, tá sujo, mamãe. Eu disse, Daniel, não pode, que não é época de eu menstruar. Não é época de eu menstruar, Daniel. Aí Daniel disse assim, mamãe, tá. E ele moendo. Quando eu cheguei aqui, amados irmãos, eu estava. Eu não falei? Eu estava menstruada sem estar nem na época.
E aí Deus me fez saber que é tirando a seta ou da água, ou da gelatina, ou da pessoa que entrou ao vivo na minha live e devolvendo pra pessoa. E aí Deus me faz saber que essa pessoa tá sentindo dor. Tá sentindo dor no útero. Tá sentindo dor no ovário do lado direito. Por quê? Porque Deus já mandou a seta sair de mim e alojar na pessoa que me mandou. Então você entendeu aí como Deus revela as coisas para nós? Para poder nós vigiar. Então você aí, Deus vai permitir tu ficar podre para tu parar de tocar em mim. Deus vai permitir tu ficar podre para tu parar de renovar a bruxaria na minha vida. Deus vai permitir tu ficar podre para tu parar de pagar os bruxos para fazer bruxaria para mim. Aqui são dois tipos de revelação. Quem paga, Deus vai permitir ficar podre para parar. E quem recebe o dinheiro, Deus vai permitir ficar podre para parar. E aí ele vai dizer desse jeito, ó. Quando tu tiver podre no leito de enfermidade pedindo a cura a Deus, ó. Ó o que é que Deus vai dizer, ó. Assim diz o Senhor. Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheio, feitiçaria, bruxaria, magia negra, clandobé, voodoo. E é o que estão fazendo comigo, para mim. E Deus já mandou parar, ó, faz mais de 7 anos. Porque meu filho tem 8 anos. Então a primeira revelação que eu entreguei para esse povo, meu filho não tinha 3 anos de idade completo. Para esse povo parar de tocar em mim. E ó, para servirem e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto que para nada presta. O cinto apodreceu. Deus mandou Jeremias comprar o cinto e botar na cintura sem lavar. É a roupa. E aí depois botar lá no rio Eufrates. E não pegar. Deixa eu ver aqui o nome, meu Deus. Meu filho tá me consertando que eu tô falando o nome errado. Eufrates. Não é Eufrates, não. É minha língua que gente, é porque até diz, gente, eu usei aparelho para consertar, para corrigir minha fala e para corrigir minha mordida. E aí a doutora fez um aparelho para mim que eu tinha que ficar a vida inteira usando esse aparelho. Sabe aquele ferrão aqui, ó? Ó. Era para me usar um ferrão aqui, ó, daqui pra cá. E era para eu usar um ferrão daqui pra cá. E eu com vergonha de andar com esse ferrão pra cima e pra baixo, eu toquei fogo nesse aparelho. E também porque doía aqui em mim, ó. Doía aqui minha cabeça. Doía minha cabeça. Mas não, é porque foi mandado um demônio. Foi mandado um demônio pra mim. Por isso que eu sentia dor nesse aparelho. A pessoa pegou meu aparelho, levou pro bruxo e consagrou a demônios. Por isso, e aí eu não via demônios. Aí eu dei prejuízo no meu próprio bolso. Toquei fogo no aparelho. Até entender os mistérios que estavam acontecendo comigo. Aí agora, se eu quiser, eu vou ter que botar outro aparelho para eu corrigir esse mistério aí que minha língua enrola. Quando é palavras enroladas. Aí meu filho me consertou. Perdão aí, viu? Amém? Então, eu com vergonha de usar o aparelho. Eu tinha vergonha de usar o aparelho, eu não usava. E também porque doía muito minha cabeça. E aí, a doutora disse, se ficar apertada, tu manda folgar. E aí, como eu vim embora, eu não mandei folgar. E não fui aqui no dentista da minha cidade para folgar. Mas também eu tinha vergonha de usar ele. Minha voz ficava totalmente diferente, aquele ferrão grandão aqui na minha boca. Meu Deus, me perdoa, Jesus.
Mas se precisar, eu uso de novo, sem problema. Se Deus quiser, eu uso sem problema. Eu só uso se for obrigado. Então, você entendeu aí o porquê? Você entendeu o porquê que Deus permite? Então, o que acontece? Pega bem, você faz um teste. Pega uma roupa. Vá lá na loja, compra uma roupa limpa. Aí você veste sem lavar. Aí depois você tira a roupa. Aí você bota de molho numa água, dentro de um balde preto. Só não bota no beco. Só não deixa no beco não, viu? Não deixa no beco não. Não bota no beco não. O beco tem sol. É o beco. Não bota o balde preto no beco não, porque o beco tem sol, viu? Mas tu pega uma roupa limpa, pega uma roupa nova, compra, veste. Aí fica o dia todo vestido. Aí tu pega um balde preto. Aí tu bota essa mesma roupa de molho. Aí tu deixa lá embaixo da pia de lavar roupa. Aí depois tu volta lá pra ver como é que tá aquela roupa. Podre, podre, podre. Tem um beco aqui que tá lavando muita roupa podre. Só que é no meu nome. E tá usando um balde preto. Mas Deus tá dizendo, quando eu me levantar, eu vou botar tudinho pra ficar podre. Pra parar de lavar essa roupa podre no teu nome. Quando eu me levantar, eu vou tirar esse balde preto desse beco. Eu vou tirar essa roupa tua podre de lino. Porque pegaram uma peça de roupa tua, levaram pro macumbeiro, mandaram o macumbeiro consagrar demônio e botou de molho e deixou lá de molho dentro do balde. A tua roupa, que era amaldiçoando que tu ia ficar podre. Mas Deus está dizendo, quem vai ficar podre é eles mesmos. Eu vou permitir eles ficar podre. Por quê? Porque quem estão me desobedecendo é eles e não tu. Quem está desobedecendo a minha ordem é eles e não tu. Porque o que eu mando tu dizer, tu diz. O que eu mando tu fazer, tu faz. Então, não é tu que vai ficar podre, não. Quem vai ficar podre é eles, para eles obedecer a minha voz. E eu mostrar que o Deus de Baal deles não cura eles da podridão maligna deles, que eu permiti eles ficar podre na terra. E vocês sabem qual é o ingrediente que deixa podre? O brilhozinho de Jezebel. Se Deus permitir aquele brilhozinho tocar no teu corpo, faz um estrago no teu corpo. Cria uma ferida que nunca cicatriza. E ali vai ficando podre. E ali a carne vai ficando podre. Aí você vai lá no médico, a ponto do médico dizer, tem que amputar o braço. Tem que amputar a perna. Tem que amputar aqui. Quantas pessoas não já amputou até o tronco aqui do umbigo? Por culpa desse brilhozinho que alojou. E Deus foi permitir subindo, subindo, subindo. Até torar no tronco. Aí não entende. Mas sabe o que é? O cinto de Jeremias. É porque Deus faz de tudo para a gente se consertar, sair dos maus caminhos e a gente não se conserta. Então, meu amor, não permita Deus permitir teu joelho ficar podre para tu se consertar. Não permite, meu amor, Deus amputar tua perna de uma ferida que apodreceu tua perna para tu te consertar do teu mau caminho. Meu amor, não permita Deus torar teu tronco das tuas pernas até o teu umbigo para tu te consertar dos teus maus caminhos. Não permite. Não espere. Te conserta dos teus maus caminhos. Retroceda. Saia do pecado da mocidade. Volta para Cristo. Volta para Deus. Deus está te chamando todos os dias. Deus está te incomodando todos os dias. Para de beber. Para de fumar. Saia da prostituição. Saia da fornicação. Saia do homicídio. Saia da matança. Saia do crime. Saia da mentira. Saia dos deuses estranhos. Para de buscar ajuda nos deuses estranhos. Para de ir pro meu culto e nas sexta-feira ir pro terreiro de macumba.
Para de ir para minha casa e de vez em quando a dor acontece, vai buscar o jeitinho brasileiro no profeta de Baal. Para de fazer isso, que eu vou permitir tu ficar podre para tu ouvir a minha voz, para tu obedecer a minha voz, para tu ouvir o que eu tô te dizendo. Para. É isso que Deus tem para mim. É esta ordem que Deus deu para Jeremias, para dizer o povo se consertar. Te conserta, porque Deus vai permitir vocês ficar podre. Te conserta, porque Deus vai permitir vocês ficar podre, para vocês sair dos maus caminhos. Deus vai permitir essa senhora ficar podre, pra ela parar de mandar pombagira para minha casa. Deus vai permitir esse senhor ficar podre, para ele parar de receber dinheiro dessa mulher. E parar de mandar demônio para minha casa. É os dois motivos que essa senhora e esse senhor Deus vai permitir ficar podre. Ela para pagar e ele para parar de receber dinheiro da mão dela. Então você entendeu aí como é que... Aí tem gente que fez empréstimo no banco para me destruir. Aí teve gente que recebeu dinheiro de empresário para me destruir. Mas Deus tá dizendo, pra tu parar, que eu vou permitir tu ficar podre. Pra lá no leito de enfermidade, tu apodrecendo. Tu saber que é porque tu tocou na minha serva, eu mandei tu parar e tu não me obedeceu. Eu mandei tu deixar e tu não deixou. Eu mandei tu parar de pegar o fio de cabelo dela e roubar o brilho dela e tu não parou. Eu mandei tu parar de mandar espírito no creme dental dela, na escova dela para roubar o sorriso dela e tu não parou. Eu mandei tu parar de mandar demônio no absorvente dela, no aparelho de barbear dela, na calcinha dela, no sutiã dela, mandando pombagira para ela e tu não parou. Eu mandei tu parar de consagrar as roupas dela a demônio e tu continuou tirando foto dela todo dia e levando a foto dela para feiticeira e tu não parou. Eu mandei tu tirar o olho da casa da minha serva e tu não tirou. Eu mandei tu respeitar a casa da minha serva, o espaço da minha serva, e tu não parou. É por isso que Deus vai permitir essa senhora morrer podre e esse senhor morrer podre, porque são Acabe e Jezebel. Agora o problema deles que vão continuar. Mas o recado eu dou todo dia. Eu só sei que todo dia os dois armam laço contra a minha vida. E Deus me faz saber. E eles ouvem minha voz e eles não param. Aí, meu amor, Deus tem que parar esse tipo de gente. Todo dia arma laço contra a minha vida. Todo dia Deus manda parar e não para. Todo dia ouve eu dizer que eu sei do que fizeram. Que Deus me mostrou na madrugada. E eles não param, meu amor. Aí Deus tem que parar. É Deus que tem que dar um ponto final nesse tipo de gente. É Deus que tem que dar um para. Amém? Em nome de Jesus. Então, aí você vai lá para você ver como a roupa que você tirou do teu corpo. Não é do corpo do vizinho, não. É do teu corpo. Para tu ver como fica podre, podre, podre. E para você ver a imundícia que sai de dentro de nós. E tem pessoas que ainda quer ser muita merda. Tem pessoas que ainda é soberba. Acha que pode. Ai, só minha família que presta. A família dela não presta. E os filhos na prostituição. Ah, é só meus irmãos que prestam. Os irmãos dela não prestam. E os irmãos tudo na imundícia. Ah, é só meu neto que presta. Os netos dele não presta. E os netos tudo na imundícia. Ah, é só meu marido que presta. O marido dela não presta. E o marido na imundícia. Ou seja, só vê a sujeira do outro, mas não vê a sujeira do seu próprio umbigo. Então, antes de tu querer tirar a sujeira da minha casa, da minha família, tira a trave que tá no teu olho. Limpa os teus filhos, limpa os teus netos, limpa o teu marido, limpa a tua família, limpa os teus irmãos, limpa a tua parentela, para poder tu querer vir limpar a minha parentela, os meus filhos, o meu povo.
Tira primeiro a trave dos teus olhos e limpa o teu povo, para poder tu vir apontar o meu povo. Porque essa pessoa fez bruxaria com meus irmãos para vir contra a minha vida. Então limpa primeiro a sujeira dos teus irmãos, para tu vir acusar os meus irmãos. Limpa primeiro a sujeira dos teus filhos, para poder tu vir apontar o defeito do meu filho. É desse jeito que Deus faz. Para honrar eu e você na terra. E não adianta não. Nós fingir não. Finge para mim e para você. O teu inimigo finge para você. Mas para Deus ele não finge não. O teu inimigo engana para Deus. Mas para você o teu inimigo não engana não. Amém em nome de Jesus. Então eu espero que até aqui o Senhor me usou. Para que você venha. Não esperar ficar podre. Para ouvir a voz de Deus, de parar de tocar em alguém. Se você tá fazendo bruxaria para alguém, para. Se você tá pagando bruxaria para alguém, para. Porque Deus vai permitir tu ficar podre. Será se tu vai permitir Deus te deixar podre na terra para tu parar? Será? Será se tu vai permitir Deus te jogar num leito de enfermidade e tu sentir a caatinga do teu corpo para tu ficar podre? Irmã, e como é que tu sabe disso? Meu amor, eu tenho uma marca na minha perna esquerda, que foi quando Deus me libertou dessa senhora. Essa senhora. Quando Deus me tirou da mão dessa senhora, teve um ferimento na minha pele, onde o líquido da água que saía da minha pele, o pus da ferida que saía da minha pele, tinha cheiro de cachorro. E eu entendi o mistério. E pra eu não dizer que era cor da minha cabeça, eu disse, Daniel, cheira bem aqui. Daniel disse, mamãe, eu tô sentindo cheiro de cachorro. É porque essa pessoa tem 3 cachorros dentro de casa amarrando minha vida. Um amarra eu, um amarra meu filho e o outro amarra o pai do meu filho. E amarra muita gente contra a minha vida. E Deus já mandou parar e não para. E nessa ferida da minha pele, saiu o cheiro desses cachorros. Que era essa pessoa todo dia renovando bruxaria no meu nome. E Deus já mandou essa pessoa parar e essa pessoa não para. Essa pessoa insiste. E essa pessoa é tão hipócrita que bate no peito e diz que a macumbeira sou eu. Diz que quem tá na treva sou eu. Diz que quem tá na escuridão sou eu. E aí Deus vai permitir essa pessoa ficar podre para todo mundo na rua ver que quem é a feiticeira é essa pessoa e não eu. Quem tá desobedecendo a Deus é essa pessoa e não eu. Quem não tá servindo Deus é essa pessoa e não eu. Eu tô servindo Deus. Eu tô obedecendo a voz de Deus. Por quê? Eu não tô indo fazer mal pra ninguém. Eu não tô indo fazer macumba pra ninguém. Deus mandou eu parar de beber, eu parei. Deus mandou eu parar. Deus mandou não. Deus mandou não. Eu que disse, paizinho. Se o Senhor tem... Esse povo diz que serve o Senhor, serve o Senhor. Eu não gosto de fumar. Eu sinto esse cheiro ruim no meu corpo. Mas quando eu tô com raiva, eu quero me distrair e fumo. Tira isso da minha vida. Deus tirou. Não, vai fazer mais de 8 anos que eu não fumo. Entendeu? A bebida, eu gostava daquele momento de prazer. Mas no dia seguinte eu amanhecia com dor de cabeça, com aquele gosto ruim no céu na minha boca. Eu pegava uma colher da minha cozinha e eu raspava minha língua, raspava. E aquele cheiro ruim na minha língua. E aquilo me incomodava. Eu dizia, meu Deus, como é que eu gosto desse negócio? Como é que eu não resisto antes de beber? Eu disse, Deus, me cura disso aí, que isso aí eu bebo, depois eu acho ruim. Eu fico raspando minha língua com nojo. Deus me libertou da cerveja. O pai do meu filho me usava sem casar no padre, no civil. E eu dizia, eu vou casar contigo no padre, no civil. Porque eu tô me sentindo... Quando tu me usa, eu sinto um negócio ruim. Ah, eu tô me sentindo imunda tu me usar. Eu dizia desse jeito pra ele. Ah, mas tu é minha esposa, Mariana. Não sou esposa tua, não. Sou não. Não sou esposa tua, não. Quem não tiver acreditando, pode perguntar pra ele. Não, pô, quando tu me usa, eu sinto nojo.
E se tu não casar comigo, tu vai parar de me usar. Não vou mais não. E aí sabe foi o que eu fiz? Peguei minha mala e fui embora. Ele não fazia questão de casar comigo. Ele dizia, paga o casamento. Eu disse, não, que eu não vou pagar pra casar com ninguém. Se quiser que tu paga. Essa desculpa tua é pra não querer casar. Então eu não vou pagar, não. Tu quiser, ou tu paga, ou tu vai me perder, mas tu não vai mais me usar, não. Peguei minha malinha e fui embora. Esse foi um dos motivos. Pra ele não me usar mais sem ser casado comigo no padre no civil. Eu peguei minha... Esse foi um dos motivos que eu peguei minha mala e fui embora. E aí eu disse, nunca mais ninguém me usa. E vai fazer 8 anos. Nunca mais ninguém me usou e nem vai, porque eu não quero. Porque se eu quisesse que homem me usasse sem uma folha de papel, eu tinha ficado com o pai do meu filho. Eu tinha suportado a ruindade do pai do meu filho. Mas o fato, esse foi um dos motivos que fez eu pegar minha mala e eu ir embora. Para ele não me usar mais sem ser casado no padre no civil. E não foi falta de aviso não que eu dizia para ele. Pois vai ter um dia que tu não vai mais me usar, não. Ele disse, eu vou procurar outra na rua. Eu, pode ir. E eu cheguei a dizer para ele, fica com tua amante, vai lá comer ela, vai lá usar ela. E eu fico sendo sua esposa. Eu lavo sua roupa, eu passo sua roupa, eu cuido do nosso filho, eu cuido de tudo para nós. E aí tu vai comer essa tua rapariga aí, tu não toca em mim, não. Só pra eu ficar aqui dentro da minha casa, pra eu não ir morar de favor, porque eu não trabalhava, eu tinha um filho com 7 meses. Eu cheguei a fazer esse acordo pra ele. Olha pra tu ver. Eu cheguei a fazer esse acordo com ele. Eu disse, pois vamos fazer um acordo? Tu não tá apaixonado por essa mulher? Tu não tá doido por essa mulher? Fica com ela, usa ela, mas tu não me usa. E aí tu não me tira da minha casa. Eu fico dentro de minha casa com meu filho, porque eu não tenho pra onde ir, eu não tenho emprego. Então tu me deixa dentro de minha casa? E tu vai usar essa rapariga tua, vai comer ela? Mas tu também não me usa, não. Porque eu não vou aceitar tu usar essa rapariga e querer me usar. Tu aceita tu usar essa rapariga tua na rua e tu não me usar dentro de casa? Mas eu continuo sendo tua esposa. Eu continuo lavando, eu continuo cuidando de tu. Eu finjo na sociedade que eu sou tua mulher. Eu te abraço, eu te beijo. Eu faço o que tu quiser. Mas tu só não usa meu corpo aqui dentro da minha casa. E ele? Ele não aceitou. Ele não aceitou. Eu disse, pois pronto, eu tentei de tudo para salvar nosso casamento. Você não quer, então pronto, então vou embora. Peguei minha mala e vim embora. E nessa brincadeira tá com 8 anos. Agora, o que foi que ele foi fazer? Bruxaria. Pra mandar pombagira pra me usar dormindo. Ou ele, ou essa mulher, ou esse homem. Aproveitando a situação. Mas se ele não parar, a sentença dele é levar um tiro no meio das costas. Olha lá se não já levou e eu não sei. E tá aí dentro dessa roça que o diabo botou. E aí fica fingindo. Mas pelo menos ele tá bonzinho. Tá bonzinho. Eu olho pro corpo dele, eu vejo fisicamente bonzinho. Vi sábado passado e vi que tá bonzinho. Eu só sinto que o diabo tá fazendo de gato e sapato, o diabo. Mas o diabo tá usando a própria mulher dele. Ele tá parecendo manga de fiapo chupada. Anêmico. Mas aí o próprio diabo, a própria pombagira carne, tá usando a mulher dele. Que ela é usada por uma pombagira carne. E sabe o que que essa pombagira faz? Ela usa, depois mata. Aí a bichinha quis dizer que era eu. Aí a bichinha veio roubar meu espírito. Aí veio dar a pombagira dela pra mim. Aí veio combinar com esse macumbeiro e com essa véia. A novinha, Irismal Oliveira, veio combinar com essa véia e com esse velho pra roubar meu espírito e botar a pombagira dela dentro do meu corpo. Olha só, a noveira. Que era pra provar pra ele que quem não prestava era eu. Pra provar pra ele que eu era quem não era usada por Deus. Só que Deus já mostrou. Ela vai levar um tiro no peito também. Pra ela te deixar em paz. Pra ela te deixar em paz. Deus já mostrou a sentença de tudinho.
Agora, Deus me mostrou, o senhorzinho vai ficar podre e essa senhora vai ficar podre. Porque Deus nunca tinha me mostrado nada em relação a esse tipo com eles dois. Mas ela vai ficar podre, Deus me revelou hoje, e ele vai ficar podre, para eles parar de tocar em mim. Agora, o problema deles que vai permitir ficar podre para parar de tocar em mim. Eu já me consertava logo. Eu já me consertava logo para não ficar podre. Agora, o problema deles que vão desafiar Deus. Importante que o recado foi dado. Amém, em nome de Jesus? Então, você não espera ficar podre para servir Deus em espírito e em verdade. E eu não tô dizendo para você ir para a igreja todo dia e fumar, e vai para a igreja todo dia, ir pro profeta de Baal, vai para a igreja todo dia e fala mal do irmão. Gente, eu tô tão feliz com minhas unhas, olha. Eita, glória, olha. Ai, eu tô com tanto orgulho das minhas unhas, olha. Graças a Verônica Tavares, que foi... E a Doris. Elas não são evangélicas, mas elas me ajudaram. Ó, graças a Verônica Tavares e a Doris. Doris tá no aplicativo. Não, lá no pretinho, eu sigo elas. Segue lá elas também, em nome de Jesus. E eu não tô nem aí se me flopar. Eu não tô nem aí se não... essa competição de Satanás, de não poder falar nada, competindo. Tô pouco me lixando. Eu não tô competindo com ninguém aqui. E problema é quem competir comigo, vai competir com o diabo. Viu? Ó, olha só olha o tamanho da... Olha, e eu amo ver esse branquinho aí, ó. Tá vendo o branquinho, ó? Parecendo alvo que nem a neve, ó. Eu amo, ó. Olha, ó, só o branquinho aí, ó. Eu pintei de rosa, mas eu tirei rápido pra não ficar amarelo. Mas eu mostrei pro meu filho, já tava ficando amarelo. Mas, ó, eu amo esse branco natural, ó. E eu nunca tinha feito isso porque quebrava. Mas o colágeno, ó, aqui não tá pintado, nem base, ó. Nem base não tem, ó. E eu tô amando ver minha unha linda, natural, ó. Tô parecendo uma menininha de 15 anos, novinha, descobrindo as coisas do mundo. Tudo papai que me faz eu sentir assim. Amém, em nome de Jesus? Porque eu tinha essas unhas, mas eu pagava pra ter. Eu pagava um absurdo com esmalte, botava minha unha dentro do congelador congelado. Botava minha unha dentro da panela quente de pressão. Pra ter essa unha e nunca tive. E hoje, com apenas um colágeno, apenas uma gelatina. Tá lá a dica lá no preto, vai lá. Vai lá ver lá o vídeo lá do preto lá, ó. Me segue lá, que aí você vê a dica, ó. E segue aí essas duas maravilhosas, o canal delas é de dicas. Então, segue elas lá pra vocês aprender com ela também. Amém, que eu tô aprendendo muito. Pra glória de Deus. Então, um beijo no teu coração, você que vai me assistir, onde essa live chegar. Eu agradeço em nome de Jesus por você acreditar no meu ministério. Se tiver alguém aí recebendo dinheiro a minhas custas, pode denunciar que não sou eu. Não tô pedindo dinheiro a ninguém. Amém. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa que eu bati no ombro dele ontem. Ele disse assim, ora por mim. Eu disse, tá bom, vou continuar orando. Eu desejo muito que Deus me abençoe para eu abençoar essa pessoa. Porque essa pessoa sempre me tratou bem. E eu desejo do coração de abençoar essa pessoa. Mas eu já estou abençoando essa pessoa com oração. Para Deus proteger ele, a esposa dele e a família dele. Por quê? Porque ele assumiu uma mulher com um monte de filho. E pelo jeito ele trata ela bem, que ele vai até pegar os filhos dela na escola. E quando ela estava grávida do primeiro filho dele, ele com todo cuidadozinho com ela. E eu achei aquilo lindo. E é por isso que eu peço a Deus para me abençoar, para eu abençoar esse casal. Então, mas eu já estou abençoando com oração para Satanás não destruir essa família, mas só crescer essa família. Então, eu tô só dando um exemplo então, quando eu pedir Pix, vai ser para eu ajudar esse tipo de gente.
Quando eu pedir Pix, vai ser para eu abençoar esse tipo de gente que eu já estou pedindo a Deus em oração, que eu já estou sentindo desejo no coração, mas eu vou tirar a foto, eu vou filmar, eu vou mostrar o que eu dei, que é para mostrar para vocês que me ajudaram, que eu não estou gastando dinheiro com vocês, com luxo, com beleza ou com algo para mim, mas eu estou ajudando a obra de Deus. Amém? Então quem tiver aí se aproveitando da minha situação e ganhando dinheiro às minhas custas, não é eu que estou pedindo. Pode denunciar, ou manda um áudio para mim, ou manda uma mensagem, ou manda um vídeo, porque eu mesma vou lá denunciar. Porque eu não fiz aliança nem com a igreja que eu aceitei, a Igreja Batista, e que eu pisei o pé lá em novembro, e eu parei de pisar por obra de bruxaria, porque gente lá dentro estava amarrando minha vida na bruxaria. Então eu não fiz aliança nem com essa igreja para pedir dinheiro no meu nome, para usar minha imagem, para usar meu canal. Imagina os outros de fora, o bruxo, o feiticeiro. Então, se tem alguém aí pedindo dinheiro, pode denunciar que não sou eu. Amém, em nome de Jesus? Agora, Deus me incomoda todo dia para eu dizer isso. Mas por quê? Porque essa senhora ganhou muito dinheiro às minhas custas, e esse senhor ganhou muito dinheiro às minhas custas, amarrando a minha vida na bruxaria, na feitiçaria. Então, por isso que eu estou dizendo isso. Porque pode ser que essas pessoas já fizeram algo no meu nome e eu não sei. E estão ganhando dinheiro às minhas custas. E aí, se vocês souberem, pode denunciar. Porque eu não fiz aliança com essa senhora. Eu não confio. Ela não é usada por Deus. A oração dela não fez nada para mim. Ela mandou foi demônio para minha casa. Ela fez foi oração contrária para mim. A oração dela nunca chegou no céu. Nunca. Quem pagou o preço para não morrer foi eu. A oração dela não passa nem no teto da casa dela. Viu? Quem recebe a oração dela é Satanás. Então eu não fiz aliança com ela para ela usar meu nome para ganhar dinheiro com ninguém. Então vocês saiam dessa quadrilha, porque vocês vão ser amaldiçoados e vocês vão morrer podre. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa live, muito obrigada por esse canal. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ferramenta preparada contra a porta da minha casa, contra a minha família, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo, Pai querido, que o Senhor livra eu e meu filho de todo mal, que livra meus seguidores. Eu agradeço pelos meus seguidores, eu abençoo eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida do meu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Meu Pai, onde essa live chegar, seja lá onde ela chegar, onde enviarem ela, onde compartilhar ela, que o Senhor entra com a tua misericórdia, com a tua unção, com o teu poder, com a tua libertação, com a tua cura, com o teu socorro, com a tua providência, com a tua salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abra os olhos espirituais dos inocentes, meu Pai, para eles enxergar igual o Senhor abriu o meu, porque eu vivia nas trevas, eu era presa fácil na mão de Satanás, eu caía no laço dele, eu aceitava os pratinhos dele facinho, mas é porque eu vivia nas trevas, na escuridão. Assim como o Senhor abriu minha visão espiritual, para que eu venha enxergar o oculto, profundo e o escondido, o que é certo e o que é errado. E se eu fizer alguma coisa de errado, é da minha própria natureza, é consciente que é errado, mas não vai ser mais inocente, porque o Senhor já abriu minha visão espiritual. O Senhor abre minha visão espiritual. O Senhor mostra tudo em nome de Jesus. Eu entrego a minha prima, essa minha prima de sangue, que o Senhor me mostrou numa festa, como se fosse uma festa. E aí o Senhor me mostrou eu chegando na casa dela. E aí eu comentei para ela que eu ia construir minha casa. E aí o Senhor me acordou. Essa minha prima, que mora em São
São Paulo, que o sobrenome dela é Pimentel, e ela é o mesmo nome da minha irmã de sangue. Na visão o Senhor mostrou que estava tendo uma festa, e aí o Senhor me fez saber que essa festa era como se fosse um churrasco que eu fui na casa da ex-sogra da minha sobrinha chamada Tamires. E eu lembro que eu fui nesse churrasco e nós amanhecemos o dia lá comendo, bebendo cerveja e eu comendo carne. Meu filho era bebê e minha sobrinha tinha o filho dela chamado Willy e era recém-nascido. E eu lembro que foi o único churrasco que eu fui fora da minha parentela. Foi esse churrasco na casa da ex-sogra da minha sobrinha chamada Tamires. E aí o Senhor me fez saber que esse churrasco era como se fosse neste local. Só que no outro mistério era como se fosse na casa dessa minha prima, que é o nome da minha irmã de sangue. Mas só que essa minha prima mora em São Paulo. E aí o Senhor me mostrou na visão que eu cheguei pra ela, tinha um monte de comida, um monte de bebida, refrigerante. E aí ela toda sorridente. Aí ela em pé, aí eu cheguei pra ela, nós conversando. Aí eu cheguei pra ela, aí nós conversando, o Senhor me fez eu ouvir minha conversa com ela. Onde eu disse bem assim pra ela, eu vou fazer minha casa ali naquele terreno. E aí o Senhor me acordou da visão. E aí o Senhor não me fez saber que revelação é essa. Mas eu entreguei na mão do Senhor, porque o Senhor sabe. Quando eu não entendo, eu entrego na mão do Senhor. Porque se é coisa boa, o Senhor vai fazer chegar na minha porta. Se é coisa ruim, o Senhor vai desterrar e não fazer chegar na minha porta, porque o Senhor sabe que eu sou inocente. Porque eu não entendi. Ela estava sorridente. Mas o que o Senhor botou na minha cabeça é que o Senhor me disse que eu contei um sonho meu para uma pessoa e aí eu nunca realizei esse sonho porque essa pessoa fez obra de bruxaria para eu nunca realizar. Então, se o Senhor está desvendando o mistério da casa lá, do terreno que meu irmão fez a casa, que era um terreno meu, e que eu lembro que eu contei, eu vou fazer minha casa nesse terreno que minha mãe me deu. E aí eu nunca fiz a casa nesse terreno, meu irmão foi quem fez. Então, se o Senhor está mostrando pessoas que eu citei o nome, que eu ia fazer minha casa no terreno que minha mãe me deu, e aí a pessoa fez bruxaria, renovou bruxaria, roubando minha prosperidade, para eu nunca fazer uma casa própria, eu entrego na mão do Senhor. Mas se foi feito essa mandinga para eu nunca fazer essa casa aqui, nesse churrasco da minha sobrinha, da sogra da minha sobrinha, eu entrego na mão do Senhor. O importante é que eu ganhei a alma dela para Jesus. No culto de ação de graça, na casa da minha mãe, onde eu dei meu testemunho, que o Senhor me deu livramento de morte, eu ganhei a alma dela pro Senhor. Ela era desviada. Ela era evangélica, desviou. E eu ganhei a alma dela pro Senhor. E o Senhor me fez saber que foi eu. Eu que ganhei a alma dela pro Senhor. Não foi o pastor que estava lá, não foi a pregação não, foi o meu depoimento e foi a minha oração, desfazendo bruxaria, desfazendo feitiçaria, que o Senhor tocou nela no ato da minha oração e ela entendeu que ela tinha que voltar para os pés de Jesus. E ela levantou a mão para na hora que o pastor perguntou, tem alguém aqui que queira Jesus? Ela disse, sou eu. E eu ganhei essa alma para Jesus, a ex-sogra da minha sobrinha. O Senhor me fez saber que quem ganhou essa alma foi eu. Com o meu testemunho. Quando eu peguei o microfone e dei meu testemunho. Que o Senhor tinha me dado livramento de morte. E aí eu fiz uma oração desfazendo bruxaria na casa da minha mãe. Então, muito obrigada por o Senhor ter tocado nessa alma. E essa alma ter se rendido aos pés de Jesus Cristo. E por que eu tô falando isso? Porque tem muita boca imunda que diz... Qual é teus frutos para Jesus? Que fruto tu tem? Deus sabe, meu amor, qual é os frutos que eu e tu tem. Deus sabe, meu amor, quem ganhou alma pro céu. Deus sabe, meu amor, quem foi o exemplo que a pessoa seguiu para servir Jesus.
Deus sabe, meu amor, qual foi o testemunho que convenceu a pessoa para ganhar Jesus e dizer, deixa eu ir, para acontecer do mesmo jeito com ela. Deus me dá livramento. Deus sabe, meu amor, quem tem obra na terra para ganhar alma para Jesus. Deus sabe quem tá dando exemplo na terra de não estar se prostituindo, de não estar bebendo, de não aceitar bebida na sua casa, de não compactuar com a nojeira, de não querer prostituição dentro da sua casa, de não querer coisa errada dentro da sua casa. Deus sabe, meu amor, quem tá abrindo mão de tudo para querer Deus dentro da casa. E Deus sabe quem convence o homem para vir para os pés de Jesus. Deus sabe quem está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para tocar no coração de quem está no mundo, para vir buscar Jesus e servir Ele também. Deus sabe, meu amor, não precisa você criticar, não precisa eu criticar, não precisa ninguém falar da tua vida, não precisa ninguém falar da minha vida, que Deus sabe, meu amor, que é por isso que eu amo Ele, que é por isso que eu sirvo Ele, porque eu não engano Ele, você não engana Ele, ninguém engana Ele, teu inimigo não engana Ele e meu inimigo também não engana Ele. Amém? Então sirva esse Deus que ninguém engana. Sirva esse Deus que é indestruível. Sirva esse Deus que não é infiel. Sirva esse Deus que não é manipulado. Sirva esse Deus fiel, poderoso, maravilhoso. Amém, em nome de Jesus. Então, eu agradeço por você. Compartilhe essa live. Deus vai desfazer obra de bruxaria na vida de pessoas, porque Deus me usa nesse ministério, desfazer bruxaria. Deus me usa na libertação. Só em ouvir minha voz, a pessoa já se liberta. Amém? Porque essa voz aqui é ordenada por Deus. Essa voz aqui é do Espírito Santo de Deus, que eu apenas abri minha boca, eu apenas dei meu corpo para o Espírito Santo de Deus entrar dentro dele. E você que está sentindo dor nesse pescoço, ó, você que está sentindo dor no pescoço desse lado direito, você vigia que estão preparando um pratinho e vão te dar esse prato. E aí o espírito da inveja vai alojar no teu pescoço e vai te matar. E se você sente dor nesse pescoço, vigia, porque alguém está sendo usado pelo diabo, por um espírito de inveja que está te acarretando esse peso espiritual e porque a dor no meu pescoço é a carga dessa senhora e desse senhor. Do que eles estão mandando para mim, que tá me causando essa dor espiritual. Mas também Deus me mostrou um juízo, Rafael Paludo, que Deus deu livramento de uma mulher matar ele com uma comida consagrada a demônios, usada por um espírito de inveja. E Deus deu livramento para ele. E eu disse para ele, pro senhor vigiar com comida, que estão querendo matar o senhor com obra de bruxaria. Mas antes de eu dizer para ele os outros mistérios, ele disse, pois tá bom, o que você precisar em relação à justiça, em relação ao meu trabalho, se eu puder ajudar, você me procura. Mas aqui parou, que eu tenho uma audiência para resolver. Eu disse, amém. Só não eu ia dizer para ele quem era o feiticeiro, quem estava recebendo dinheiro da empresária para matar ele, que foi uma pessoa do nível dele, que mandou matar ele com obra de bruxaria. Mas também pode ter sido ele que mandou também, que a empresária tá manipulando para vir contra a minha vida. Só que nas visões que Deus me mostrou dele, até aqui ele é inocente. Deus me falou que ele está sendo manipulado. Estão tentando manipular ele. Mas na visão que Deus me mostrou dele, só que não era o rosto dele. É por isso que me restou dúvida. É por isso que eu ainda estou esperando confirmação de Deus. Porque Deus me mostrou, fez saber que era ele, mas era no corpo de outro homem, no rosto de outro homem. E aí eu entendo que é o diabo usando a imagem dele, usando o nome dele para querer se dar bem nas costas dele. Então, mas Deus usou eu para dar livramento de morte para ele. Agora, o problema dele que não vai vigiar. Problema dele que vai esperar o diabo matar ele.
mas que o recado foi dado. E eu fui lá no fórum entregar o recado para ele, eu dei. Agora, problema dele que não vai vigiar. Problema dele. Amém? E ele não é evangélico, ele é católico. E não é porque ele é católico que ele não serve Deus. E não é porque ele é católico que ele não tem Deus. Ele só tem que parar de fazer as coisas erradas do mundo para ele ter Deus. Eu não tô falando de religião. Eu tô falando de seguir, servir, obedecer os 10 mandamentos que tá aqui. Amém? Então, por isso que eu tô dizendo a dor nesse pescoço. Porque ele, com certeza, se ele não sente essa dor nesse pescoço dele, para ele saber que tem algo de errado na vida dele, para ele saber que foi mandado um demônio de inveja para ele, é porque é ele que tá mandando para mim e ele tá clamufado ainda. Mas se ele é o culpado, ele vai ficar clamufado até Deus que permitir. Quando Deus não permitir, Deus vai permitir essa comida envenenada fazer o resultado e todo mundo vai ver que ele era o culpado, porque quem morreu foi ele, não foi eu não. O importante é que para ele não morrer, ele não tem que fazer nada contra a minha vida, contra a minha família, ele tem que fazer o que é certo. Ele não tem que pegar a prova dessa mulher, ele não tem que pegar a prova desse homem, ele não tem que pegar nada desse homem para vir contra a minha vida. Porque quem é assassina é ela, quem é assassina é ele, quem faz bruxaria com o povo é ela, quem faz bruxaria pro povo é ele. E se ele tem que prender, é os dois, não sou eu não. Então o problema dele que não vai fazer a coisa certa na terra para dar livramento para um monte de gente dentro de Oeiras. E até mesmo em outros países, em outras cidades. Porque a primeira coisa que essa mulher e esse homem faz é seguir minhas redes sociais para ver meus seguidores. Eles vão lá e mandam demônio para meus seguidores. Então o problema dele que vai continuar compactuando com essa nojeira desse homem e dessa mulher para fazer coisa errada na terra, para me prejudicar. Com inveja de mim, querendo roubar meu dom. Ah, ela não desiste de Deus, vamos arrochar. Feitiçaria todo dia para cansar ela. Não vai cansar não, viu? Não vai cansar não, sua imunda. Porque eu tô servindo Deus em espírito e em verdade. Vai te consertar, sua imunda. Porque se tu não se consertar, sua imunda, tu vai levar um tiro na tua testa, bem aqui, ó. Pra tu ficar podre. Viu? Vai te consertar, sua imunda. Porque enquanto eu tô pensando em ti, te entregando um recado no inferno, Deus me mostra um tiro em tu bem aqui, ó. Do lado esquerdo, de espingarda. Pra tu ficar podre desse tiro. Porque foi isso que tu desejou pra mim. Dar um tiro em mim, me jogar na casa da roça e tu ir lá me torturar e me matar. Porque tu só não já fez isso na porta de casa por causa de uma câmera e porque tu sabe que tu vai ser presa. Mas antes de tu fazer essa ação diabólica tua, Deus vai te parar pra tu não fazer esse desejo maligno que tá dentro do teu coração e Deus me revela. Viu? Em nome de Jesus. Então, muito obrigada. Então, se você sentir desejo de me seguir, me segue. Tá bom? Em nome de Jesus. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, me abençoa com a estrelinha também, em nome de Jesus. Ainda não tá entrando na minha carteira nenhum real, não, mas tá abençoando o canal e o canal vai me dar suporte e eu vou continuar fazendo essa live porque é presente é norma de todos os aplicativos que ninguém vai fazer nada de graça não, né, meu amor? Então com as estrelas que você dá, lógico que quando eu botar o número da minha conta vai ser dividido entre eu e a plataforma, lógico. Mas ninguém faz nada de graça pra ninguém não, viu? Gasta energia, gasta internet, gasta tudo. Tá bom, meu amor? Que nem relógio trabalha de graça. Relógio precisa de pílula. Relógio precisa de bateria. Nem relógio trabalha de graça. Viu? Em nome de Jesus. Então, se você quiser me abençoar
com a estrelinha para abençoar o canal e abençoar meu ministério, eu te ajudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor te abençoa também. Amém? Mas se não quiser me dar nada, não tem problema. Não tem importância. O Senhor te abençoa do mesmo jeito. O Senhor vai trazer os abençoadores para esse canal, os membros. E se você quiser se tornar membro dos canais que aceita ser membro, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te desejo o dobro que tu me deseja. E um beijo no teu coração. E eu voltarei na segunda, se assim o Senhor permitir. Porque dia de sábado e domingo eu não faço live. Só se eu quiser fazer do meu coração ou alguma coisa aí que eu quiser ensinar pra vocês. Amém? Aí eu uso meu canal pra isso. Mas caso contrário, voltarei só na segunda-feira pra descansar minha garganta. Tá bom? Beijo no teu coração.